O mundo era belo. Sempre foi desde a Idade Média, né? As pessoas na Idade Média abriam um códice e viam as iluminuras. Iam rezar, entravam nas magníficas igrejas góticas que apontam para o céu. Né? Lá dentro, ouviam o canto polifônico ou o canto gregoriano. Depois, o barroco, ou seja, o mundo estava imerso em coisas belas feitas pelo homem para representar a beleza de Deus, dos céus e do universo. Ora, com o romantismo isso começa a deixar de existir. E hoje vivemos a tragédia de que não há verdadeiramente educação para o belo na sociedade, nas famílias, nas escolas. Tá certo? E eu volto a dizer, a música, especialmente, como sempre se disse, filósofos, santos, sempre disseram do caráter proeminente da música entre as artes, serve para preparar a alma para as coisas superiores. Isso também remete, por fim, a uma coisa que eu gosto de dizer sempre. Por bela que seja a arte, por bela que seja a música, por bela que seja a música de Bach, ela não se pode transformar para nós em ídolo. Ela é inferior à filosofia, ela é inferior à teologia e muito mais inferior à vida religiosa propriamente dita e sacramental. A ideia de que a arte é um sucedâneo da religião é perversa e romântica. Aquilo de que fala Otto Maria Carpo em seu livro sobre a música, de que Bach inventou o templo da música como um templo em substituição ao templo religioso, é um verdadeiro absurdo. E indica uma tendência de que temos de fugir, nós, os católicos, radicalmente. Muito bem. Um outro tema, professor Nogueira, parece que é pertinente a esse momento da nossa entrevista, é o da neutralidade da arte frente à moral. Né? O senhor já tocou nisso, mas acho que didaticamente valia a pena voltar a perguntar. Né? Nós podemos considerar que o juízo moral só se aplica à pessoa, né? Ou também à própria arte, uma vez que ela tem um potencial pedagógico tão evidente, tão claro. Outra forma perversa de ver a arte é essa que a abstém de deveres ou obrigações morais. Ora, acabamos de ver que o barroco, um dos seus movimentos iniciais foi cobrir os corpos. Está certo? Isso já indica a responsabilidade moral da arte. Né? Veja, e eu acabo de dizer que, por bela que seja a arte, por bela que seja a música, ela é inferior a uma série de coisas. Né? Ela é inferior à filosofia, ela é inferior à teologia, ela é inferior à vida moral, ela é inferior à vida da graça. Certo? Logo, ela tem de estar hierarquicamente submetida a tudo isso. Tomemos um exemplo. Um dos maiores poetas do século XX se chamava Baudelaire, um francês. E ele compôs uma coisa formalmente belíssima, chamada Les Fleurs du Mal, ou seja, As Flores do Mal. É um poema longo, satânico, em que ele definitivamente se sabe condenado ao inferno e substitui Deus por Satã. Ora, por bela que seja a forma, isto é nefasto, porque o belo está sujeito ao moral, está sujeito à vida moral e religiosa. Tá certo? Pensar de outra forma é entronizar a arte no lugar da religião e da nossa salvação. Tá certo? Essa é uma das perversidades do século XX com relação à arte. É achar que o belo é neutro. O belo não é neutro. Na verdade, este belo desse poema, As Flores do Mal, de Baudelaire, é um falso belo na mesma medida em que o demônio é um macaco de Deus. Entende a formulação? Tá certo? O demônio tem seu brilho. Ele tenta macaquear Deus, ele tenta imitar Deus. Mas é o que nós sabemos. Ora, um belo poema de louvor ao demônio é um macaco do belo. Tá certo? E deve ser rejeitado por qualquer católico peremptoriamente. Muito bom. Nunca abdiquemos da nossa inteligência. Tá certo? A inteligência está acima da nossa capacidade cogitativa de captar o belo. Tem um determinado conceito, professor, que
parece que remete à pedagogia, à paideia grega, segundo o qual aquelas pessoas que não tenham sido expostas ao belo em tenra idade ficam inaptas também para a vida da verdade. Isso aí, se nós pensamos que a abordagem da verdade não é apenas uma abordagem científica, mas também uma abordagem sapiencial, e quando nós vemos se atribuir à ciência, no sentido experimental, foros de autoridade no campo moral, nós podemos dizer que o dia de hoje, o momento que nós vivemos hoje, tem essa nota trágica de que, por termos perdido a sensibilidade, a verdadeira beleza, não conseguimos mais também desenvolver suficientemente a inteligência na direção da verdade em sua completude. Eu acho que a capacidade de ver a beleza, a capacidade e o aprendizado artístico desde ter infância são pré-condições, tá certo? Da mesma maneira em que na Idade Média as pessoas viviam tão imersas no belo e na arte que nem sequer os filósofos e teólogos medievais se deram ao trabalho de analisar a arte. Nós tampouco analisamos o ar que respiramos, porque estamos imersos nele. Eles respiravam, né, o belo e a arte bela. Muito bem. Então pode dizer que o tempo é trágico. Em geral, aliás, as grandes mudanças revolucionárias antirreligiosas, elas se precedem de mudanças profundas na arte. É como se quebrar a sensibilidade, a harmonia sensível, a harmonia da cogitativa com relação ao mundo, fosse uma